Saudações! Sob a perspectiva da análise arquitetônica e energética, avaliaremos um sistema de resfriamento que tem mantido condições microclimáticas estáveis para edifícios por mais de 3.000 anos. Este sistema opera de forma totalmente independente, sem a necessidade de um compressor, refrigerante, conexão elétrica ou qualquer custo de manutenção mensal. O vestígio mais antigo deste projeto é encontrado em afrescos de tumbas egípcias que datam de 1250 a.C. Especificamente, na tumba de um oficial chamado Nebamun, foi desenhada uma casa com uma torre no telhado dividida em dois fluxos aerodinâmicos. Um lado da torre serve para capturar as correntes de vento natural, enquanto o outro usa a pressão negativa para sugar e exaurir o ar viciado para fora. Esta não é uma tecnologia perdida, mas na verdade continua a operar na histórica cidade de Yazd, no Irã. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, designou oficialmente Yazd como Patrimônio da Humanidade. Yazd não é apenas uma exposição de museu estática, mas um testemunho vivo da adaptabilidade humana em condições desérticas extremamente hostis. Este assentamento sobreviveu por milênios através da combinação harmoniosa de torres de vento, estruturas de paredes de terra espessas e sistemas de canais de água subterrâneos Qanat. Do ponto de vista da física arquitetônica, pesquisadores modernos mediram e quantificaram o desempenho real deste sistema. Os dados indicam que o sistema de torre de vento pode gerar uma potência de resfriamento passivo de até 9,6 kW. Além disso, sua taxa de troca de ar foi registrada como sendo 17 vezes maior em comparação com uma sala com apenas janelas abertas. Avaliações empíricas em ambientes escolares mostram que as salas de aula equipadas com este sistema atendem consistentemente aos rígidos padrões de concentração de CO2. Em contraste, espaços que dependem inteiramente de janelas abertas frequentemente falham em manter a qualidade do ar em níveis aceitáveis. Os princípios físicos que governam este sistema foram amplamente publicados em revistas científicas especializadas. Seu desempenho foi documentado com dados específicos e produtos comerciais que aplicam este princípio estão atualmente disponíveis em catálogos de construção europeus. No entanto, no contexto da construção residencial nos Estados Unidos, o caminho de conformidade regulatório para esta tecnologia está completamente ausente. O cerne da questão está nos códigos de energia atuais que exigem a realização de testes de porta ventilada, visando medir a estanqueidade do edifício. Este método de teste trata, por padrão, cada abertura no envelope do edifício como um vazamento de energia que precisa ser selado. Quando uma casa é selada o suficiente para atingir o padrão de estanqueidade ao ar, a instalação de ventilação mecânica torna-se uma regulação obrigatória. Isso significa que um duto de ventilação natural, como uma torre de vento, será imediatamente classificado como uma violação do Código de Construção. Esta estrutura arquitetônica é referida por especialistas como captador de vento. O fato dele não ser popular nos Estados Unidos não reflete uma falha técnica. Em vez disso, este é um excelente exemplo de uma tecnologia altamente bem-sucedida que simplesmente não gera fluxos de receita econômica contínuos para as cadeias de suprimentos mecânicos. Para entender melhor, precisamos voltar no tempo à 19ª dinastia na necrópole tebana, localizada na margem ocidental do rio Nilo. É lá que o afresco na tumba de Nebamun foi pintado por volta de 1250 a.C. Naquela época, os escribas do faraó ainda não haviam conceituado o vocabulário para um termostato. Não havia absolutamente nenhuma fatura de fluido refrigerante ou cronogramas de manutenção regular de técnicos. E, no entanto, a solução arquitetônica retratada naquela parede de gesso demonstra uma profunda compreensão da aerodinâmica. A torre de ventilação no telhado realiza todo o trabalho de condicionamento de ar aproveitando apenas a diferença de pressão natural. Uma pesquisa histórica publicada em 2023 na revista científica Sustentabilidade confirmou este como um dos primeiros registros visuais da tecnologia. A equipe também fez referências cruzadas e encontrou representações semelhantes em rolos de papiro pertencentes ao Livro dos Mortos Egípcios.
Isso prova que 3.000 anos antes da invenção da primeira unidade de ar-condicionado de janela, os construtores egípcios já haviam resolvido totalmente o problema de circulação de ar. Eles conseguiram isso sem o uso de quaisquer peças mecânicas móveis. O Egito não foi a única civilização a aplicar essa filosofia de design microclimático. À medida que nos movemos a leste, atravessando a Península Arábica e entrando no Planalto Iraniano, vemos que os captadores de vento não desapareceram, mas sim se multiplicaram vigorosamente. Na cidade histórica de Yazd, localizada no deserto central iraniano, as temperaturas de verão excedem regularmente os 40 graus Celsius. Aqui, captadores de vento, pátios internos e espessas paredes de terra são combinados para criar um microclima agradável em meio a condições ambientais extremamente hostis. A descrição oficial da Unesco enfatiza que este sistema operou de forma estável não apenas por alguns séculos, mas sim ao longo de vários milênios. Ao observar a cidade antiga, pode-se facilmente notar as torres subindo acima de becos estreitos e sombreados. Abaixo da superfície, este sistema se conecta às salas subterrâneas e aos canais de água Qanat. Estes canais têm a tarefa de trazer correntes de água gelada de derretimento de neve em montanhas distantes para o centro da cidade. Simultaneamente, os pátios internos são desenhados abaixo do nível do solo para o propósito de acumular correntes de ar frio. Paredes de terra argilosa com até 2 pés de espessura atuam como uma massa térmica, absorvendo calor durante o dia e liberando-o lentamente à noite. O captador de vento não opera isoladamente, é parte de um ecossistema termodinâmico compreensivo. A massa, forma, profundidade, água e altura da estrutura trabalham em conjunto como um único organismo biológico. Este sistema foi continuamente testado pelo rigoroso clima do deserto por centenas de verões e ainda se mantém de pé. Os residentes dessa área ainda conseguem dormir bem nas noites mais sufocantes sem a necessidade de tecnologia moderna de resfriamento. No entanto, no meado do século XX, o Ocidente estabeleceu uma ideologia de que o resfriamento de espaços devia necessariamente depender de combustão de energia ou mecanismos de compressão. Arranha-céus de vidro e aço começaram a surgir em cidades como Houston e Phoenix. Os envelopes destes edifícios foram desenhados para serem completamente selados e absolutamente dependentes do condicionamento mecânico constante. Diante dessa tendência, um arquiteto egípcio chamado Hassan Fati expressou profunda desordância. Em 1945, ao ser contratado para desenhar a vila de Novo Gurna, perto de Luxor, Fati deliberadamente rejeitou a abordagem industrializada. Ele decidiu reintroduzir o Maukaf, o tradicional captador de vento egípcio, juntamente com as célices de madeira Masrabia e as fontes Salsabil. Para ele, estes não eram detalhes nostálgicos decorativos, mas sim elementos arquitetônicos vernaculares comprovados ao longo de gerações. Eram ferramentas que mantiveram a arquitetura egípcia fresca muito antes da rede elétrica se tornar amplamente disponível. Paredes espessas de tijolo de argila, pátios sombreados e aberturas no telhado precisamente alinhadas para capturar os ventos do norte criaram casas capazes de respirar por si mesmas. Fati não estava inventando nada novo, ele estava apenas revivendo um antigo sistema de conhecimento que havia sido esquecido. Hoje, a Unesco e o World Monuments Fund continuam seus esforços para preservar a vila de Novo Gurna. O propósito não é preservar os remansos de um experimento fracassado, mas provar que esta tecnologia passiva pode ser totalmente revivida. Hassan Fati morreu em 1989, mas seus edifícios ainda resistem como uma afirmação de sustentabilidade. As leis da física em que ele confiou não mudaram através de 3 civilizações e ao longo de 3.000 anos de história. O poder do vento ainda existe e o princípio de diferencial de pressão nunca expira. O único elemento que mudou foi o que as autoridades de licenciamento de construção contemporâneas decidem reconhecer e aprovar. Quantitativamente, precisamos avaliar quanta potência de resfriamento este sistema de torre de vento realmente gera. Em 2021, o pesquisador Payán Nejat, da Universidade Bauhaus em Weimar, na Alemanha, decidiu medir esses parâmetros com precisão. Sabe-se que sua carreira de pesquisa começou na Universidade Tecnológica da Malásia.
Ele e seus colegas, incluindo Emad Selim Foroad, John Kaiser Kalautis, Ali Ghaffari e Mohamed Amin Sheikh Shabaf Dekordi, conduziram um estudo aprofundado. O objetivo da equipe era quantificar um sistema microclimático que os bungadores vernáculos entendiam instintivamente milênios atrás. Eles queriam saber exatamente quanto desempenho de resfriamento um duto de ventilação natural combinado com a energia do vento poderia oferecer. Os resultados mostraram que em condições de teste com uma velocidade de vento de 4 metros por segundo e uma temperatura externa de 23 graus Celsius, a potência de resfriamento passivo atingiu 9,6 kW. Esse número não equivale apenas a um ventilador de janela, mas é igual a um pequeno sistema de ar-condicionado central. O que é surpreendente é que essa energia é gerada inteiramente da pressão do vento e da flutuação, sem nenhum motor ou medidor de eletricidade girando. Mesmo